Vamos em frente agora às 10h04. O Lucas Belotti está de volta aqui ao estúdio para falar sobre Free Flow. E quando a gente fala desse assunto, chegam muitas dúvidas dos nossos ouvintes ainda, né? E com razão. A gente precisa explicar melhor mesmo. E dessa vez o Ministério Público Federal acredita na extensão... A gente precisa explicar melhor, não, né? Quem inventou esse negócio precisa explicar um pouco melhor, porque ainda restam dúvidas, né? A transição, né? Exatamente. E é um momento de transição mesmo, porque outubro é um mês de testes para começar para valer em novembro, né? Era essa a ideia aqui. E agora o Ministério Público Federal acredita na extensão para todo o Brasil da decisão que proíbe a aplicação da multa pelo não pagamento dos pedágios Free Flow na Via Dutra. Lembra? A gente falou isso acho que na sexta-feira, sobre o veto à multa a quem passar batido ali e não pagar o pedágio Free Flow. Não é que não tem que pagar o pedágio. Isso. O pedágio vai ser cobrado. Vai ser cobrado. É a cobrança da multa que Isso. está sendo discutida agora, né? Porque o entendimento era de que aquilo não se tratava de uma infração de trânsito, não coloca em risco, né, alguém. Então, quando você passa ali no pedágio, não paga o pedágio depois. Lucas Belotti está aqui para falar exatamente sobre isso, sobre essa possibilidade de isso virar uma regra geral, Luquinha. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez para você, para os nossos ouvintes. Sheila, ontem a gente conversou com o procurador da República, o Guilherme Gopfert, que foi exatamente o responsável por protocolar essa ação na Justiça. Foi acatada em caráter liminar, proibindo então que as concessionárias e o próprio Estado, a União, aplique multas dentro do Código de Trânsito a esses motoristas inadimplentes na questão do pagamento dos pedágios Free Flow. Essa questão de entender que a decisão pode se ampliar, tá dentro de uma palavra jurídica, uma palavra de caráter que a gente consegue entender e aplicar, que vem do latim erga omnes, o que significa, portanto, que juridicamente são decisões ou normas que têm efeito universal, aplicáveis a toda a coletividade, não apenas às partes diretamente envolvidas num processo. E aí como é que a gente enquadra? Porque a decisão da Justiça, de caráter liminar proibindo a multa, ela se refere especialmente àquelas aplicadas na rodovia Presidente Dutra. Sabemos que no Brasil a aplicação do Free Flow está também em outras rodovias. Então o que entende o Ministério Público Federal? Que a partir de que a Justiça acate essa decisão liminar, ou seja, julgue o mérito e torne-a definitiva, isso possa passar a valer diante do processo de jurisprudência e diante da questão do erga omnes para todas as rodovias do Brasil, assim entende o MPF. Nessa ação, o procurador da República, que a gente vai ouvir daqui a pouco, exatamente como você dizia, entende que não se enquadra em uma penalização de trânsito, ou seja, quem não paga o pedágio não está cometendo um crime de trânsito, não tem de ser enquadrado no Código Brasileiro que pune exatamente essas infrações, e sim trata-se ali de uma questão que tem de ser resolvida no caráter empresa e cliente, já que você não fez o pagamento por um serviço que você usou. Em entrevista aqui à Band News FM, o Guilherme Gopfert disse que essa cobrança, diante de tudo que a gente discutiu aqui, acaba sendo desproporcional e pode gerar, inclusive, o superendividamento da população que usa as estradas todos os dias. Hoje, o sistema ele não emite boletos, não emite cobrança, não tem sequer a previsão de um local físico para pagamento. Ou seja, o usuário passa e o usuário tem que até em 30 dias entrar no aplicativo da empresa e fazer o pagamento. Não é que a pessoa se evade numa praça de cobrança. Ou seja, o sistema nosso, ele prevê uma série de meios de cobrança e a multa não pode ser utilizada como meio de cobrança. Isso está desproporcional. Ele até cita que a multa seria ali uma cobrança coercitiva e até explica que diante disso as empresas, ou seja, aquelas concessionárias que administram as estradas, teriam uma certeza de lucro que não existe dentro do mercado como um todo, já que a pessoa, se não pagar o valor do pedágio, teria de pagar uma multa e esse valor seria redistribuído, portanto, à empresa lesada, no caso a concessionária que administra cada uma das rodovias. A multa é essa de R$ 195, pouco mais do que isso, além de 5 pontos na carteira, ou seja, hoje a gente tem um teto de 40 pontos. Se o motorista deixar de pagar 8 multas em Free Flow, já era, perdeu a carteira de motorista, terá ela cassada. Atualmente a gente, como vocês citavam também, entende que as tarifas do Free Flow estão em caráter experimental, ou seja, em muitos trechos, como nesse de Guarulhos da rodovia Presidente Dutra, ainda não estão em vigor, mas a decisão da Justiça, ainda é caráter liminar, proíbe que a cobrança seja realizada a partir do momento que o sistema entrar em vigor. Para o procurador, que a gente ouviu há pouco, da República, o Guilherme Gopfert, as responsabilizações pelo atraso não devem estar enquadradas nessa questão do Código Nacional, e sim como uma relação comum entre empresa e cliente. Ele também traz uma alternativa que foi apresentada pelo Ministério Público Federal na ação acatada em caráter liminar pela Justiça. A relação entre nós, usuários, e uma rodovia, e uma concessionária, é uma relação de consumo protegida pelo CDC. Então, o que a gente propõe para a União?
estabeleça da mesma forma que você estabelece hoje, né, como condição para o licenciamento, estabeleça o pagamento das tarifas. Então, quando cada um de nós for licenciar o carro, que tem que acontecer todos os anos, vai ter lá tarifas em aberto, eventuais tarifas em aberto. Faz o pagamento das tarifas, se não fizer o pagamento, não consegue licenciar o carro. Outros tipos de punições que são apresentadas aí pelo Ministério Público Federal. Agora, o próximo passo é a Justiça julgar o mérito da decisão em caráter liminar e aí também definir como será feita a cobrança. Isso deve caber ao Poder Judiciário, não necessariamente seguindo a sugestão do Ministério Público, mas ainda assim apresentando uma solução para que os motoristas que não paguem os pedágios, de alguma forma, também sejam punidos por outros enquadramentos dentro da relação do Código do Consumidor e não do Código Nacional de Trânsito.